Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 128. Livro de Salmos, número 128. Eu não sei se você percebeu, já ficamos sem data show, como a pastora falou, sem o vídeo aviso. Você vê em forma. O som tem hora que dá uma falhada. Então o Pablo pediu para mim falar um pouco mais alto. Brincadeira, ele não falou nada não. Mas a minha esposa falou. Falou, você viu aí, fala um pouco mais baixo. Falei, então vou falar um pouco mais alto, que se falhar, você vai escutar. Amém? Salmo 128, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós lermos aqui, deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que nós preparamos ou estamos meditando, o Espírito Santo fala muito conosco, né? E eu tenho por hábito de ficar, o pessoal brinca comigo, que quando o pastor Diego pede, eu já estou com a bala na agulha ali, né? Mas é porque eu saio daqui e aí eu já saio preocupado. Falei, e agora? O que eu vou ministrar a próxima vez? Aí a gente começa já a pensar, a meditar, né? E aí num desses momentos, o Espírito vem e te dá um tema, te dá um versículo, algo para você começar a ruminar a palavra do Senhor. E eu confesso que esse tema, eu não sei se está aqui, não está sem, né? O tema, ele é invisível, né? Então é para combinar com o que está aqui. Mas o tema dessa mensagem, nessa noite, é possível ser feliz. E eu confesso para vocês que esses versículos, esse tema me pegou. Eu venho alguns dias já pensando nisso, porque nós temos vivido uma época, vamos dizer assim, uma geração em que algo tem roubado a nossa alegria. Alguma coisa, às vezes, nós não percebemos, mas tem roubado a nossa alegria. E eu sou da geração, não que eu sou velho, mas eu sou experiente um pouco, né? E eu sou daquela geração em que você vê que o crente, independente de se ele tem ou ele não tem, ele era alegre. Ele é feliz. Né? Daquele crente que o pastor Diego esses dias falou aqui, de um que eu já vi ele na rua, que ele põe a caixa de som e não está nem aí com o que as pessoas estão dizendo, porque aquilo é o que Deus deu para ele e ele está fazendo. Então, eu me lembro que o que me chamou a atenção para a minha conversão foi isso. Eu vejo, às vezes, aqueles irmãos evangélicos em que eu achava que era ridículo, que eu achava que eu nunca ia fazer isso, né? E depois, com o tempo, nós estávamos fazendo a mesma coisa. Mas que eu via eles dando glória em qualquer lugar, falando aleluia em qualquer lugar. Eu sou da época, irmão, em que qualquer motivo ou qualquer coisa era motivo de oração. Era aniversário, nós não cantávamos um parabéns sem fazer uma oração. Se comprávamos uma bicicleta, você levava a bicicleta para o pastor orar. Eu sou da época que eu comprei o meu primeiro carro, que é uma Brasília. Em que eu falei todo empolgado, já contei aqui para vocês, eu falei todo empolgado, lá no Paraná, liguei para um amigo meu aqui, falei todo empolgado, e fui falando do milagre. E aí quando ele falou para mim, que carro que é? Eu falei, uma Brasília, ele começou a rir do outro lado. Mas eu sou da época em que eu levei aquela Brasília e foi colocado óleo e foi orado por aquilo. Em que se tinha uma festa de aniversário, orava para cantar parabéns, orava para cortar o bolo. Nós orávamos para tudo. E aí o tempo foi passando e as coisas foram mudando, e a época foi se mudando, não é? E aí nós começamos a ouvir assim, mas é uma outra época, irmão. É outra época, mas a Bíblia é a mesma, o agir do Senhor é o mesmo. E isso é que me pegou, porque por essas mudanças é que talvez nós não percebemos, mas muitas alegrias foram se ficando no caminho, porque nós deixamos para trás uns hábitos que nós tínhamos. E que faz muita diferença. Eu sou da época em que uma tia minha, que morava em Curitiba, nós entrávamos dentro do carro, não importa para onde ela ia, ela orava antes de sair, e quando ela chegava no lugar, ela orava agradecendo que chegava. E hoje parece que a oração se tornou algo que nós temos que ser muito formais. Não, é sexta-feira de oração, então é sexta-feira que eu oro.
Nós vamos fazer uma reunião entre os amigos e não tem oração. Nós vamos fazer uma viagem, eu não consigo fazer uma viagem sem orar antes, para Deus abençoar aquela viagem e guardar. Depois, quando chegar, Deus orar, agradecendo que nós chegamos livre de acidente. Mas isso parece que foi se perdendo no meio do caminho. Eu sou da época em que nós não podíamos ver um irmão da igreja, que a primeira coisa que nós falávamos era a paz do Senhor, varão. Não importava o lugar, se era banco, se era na igreja, se era na escola, aonde que é? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Não é? E aí quando eu estou dizendo isso para vocês, eu estou me cobrando também, porque hoje eu passei o dia meditando sobre isso, aonde nós fomos errando. Sabe aqueles videozinhos que nós vemos em TikTok? Sabe aqueles videozinhos que nós vemos na internet, que fala de uma geração que não volta mais? Da molecada correndo no meio da rua, não é? Andando de carrinho de rolemã. E aí mais ou menos eu fiquei hoje pensando dos crentes antigos para os crentes de hoje. E aí por isso que às vezes nós vemos tantas pessoas servindo ao Senhor, vindo com uma vida dentro da igreja, mas infelizes. E não combina crente cheio do Espírito Santo e infeliz. Não combina, não dá certo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser felizes. Mas então, fica esse ponto de interrogação: o que tem roubado a minha e a sua felicidade? E no livro de Salmos 128, versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás. E tudo irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, os lados da tua casa, os teus filhos como as plantas da oliveira, a roda da tua mesa, ou seja, tudo em ordem, tudo organizado. Versículo 4, e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Sabe o que é ver os filhos dos teus filhos? Nós tivemos o privilégio de poder criar a nossa filha com 3 para 4 anos, ela já foi apresentada dentro da igreja, nós criamos ela dentro da igreja, e agora nós estamos vendo as nossas netas sendo criadas dentro da igreja, é ver os filhos dos teus filhos sendo criados na luz da palavra do Senhor. Mas o versículo 2 diz assim, olha, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás. Então nós precisamos trazer isso à mente, guarde isso na sua mente. Homem, põe na sua caixinha do lado aí. Mulher tem facilidade, o homem já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então guarda na sua mente aí na caixinha do lado. Feliz serás. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos ser pessoas felizes. A nossa vida, nós precisamos entender que ela está independente de algumas circunstâncias para que nós possamos ser uma bênção. O que tem pegado nessa geração é que a nossa felicidade, ou a felicidade que o mundo vem nos trazer, ela está ligada diretamente com aquilo que nós conseguimos conquistar. Se você tem, você é feliz. Se você não tem, essa pessoa não é feliz. Se você é um profissional de sucesso, você é feliz. Se você é um empresário que deu certo, puxa, aquele cara é feliz. Deixa eu dizer algo para você. É 10 dedinhos. Falta dedos para mim contar empresários de sucesso que não são felizes. Falta dedo para mim contar na minha mão aqui pessoas que eu conheço que têm dinheiro e não é feliz. Conta cheia. Não é feliz. Porque a minha felicidade e a sua felicidade vai muito a mais além do que nós temos. Vai muito mais além do que aquilo que nós precisamos ser profissionalmente. E tudo isso faz parte. Eu não estou dizendo para você que não faz parte, que é bênção. Lógico que é bênção. Quem não é feliz, quem tem um ar-condicionado nesse calor, não é?
E aí, para completar, ainda uma energia solar, que daí você pode ligar e não se preocupar com a sua cabeça. Do reloginho rodando. Não é? Quando nós entendemos isso, o versículo 2 diz assim, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Aonde que o trabalho se tornou um fardo na minha e na sua vida? Começa a parar para pensar. Porque uma certa altura da nossa caminhada, o trabalho talvez tenha se tornado um fardo na sua vida. Eu tenho que trabalhar hoje de novo. Não vejo a hora de me aposentar. Porque eu não aguento mais esse trabalho. É mudança de mente. Nós precisamos entender, e a palavra está dizendo isso, comerás o trabalho das minhas e das tuas mãos. O trabalho na nossa vida, ele é bênção. Ele não pode ser um fardo, ele tem que ser uma bênção. O fruto da provisão, quem traz é o trabalho das nossas mãos. Deus é que abre porta, Deus é que te coloca nos lugares, mas é você trabalhando para ver os frutos. Sabe, isso é muito interessante, é muito instigante. Nós oramos, eu não sei se você já passou por isso. Senhor, abre aquela porta para mim. Senhor, eu entreguei o currículo em tal lugar. Senhor, eu quero passar naquele concurso. Senhor, eu quero fazer isso. Aí você ora. Pum, a coisa acontece. Aí daqui a pouco aquilo que era uma bênção que você orou para que acontecesse, começa a te afastar dos caminhos do Senhor. Estou muito cansado. O trabalho se tornou um fardo. Essa vida é só trabalho. Né? Trabalho é bênção. Eu brinco que se um dia eu me tornasse rico financeiramente, porque eu já sou rico, né? Tenho uma família abençoada, tenho uma esposa abençoada, né? Estou fazendo uma moral aqui, amém? Então eu já sou rico, eu já sou próspero. Mas se eu tornasse rico financeiramente, eu brinco que eu falava assim, eu não ia trabalhar mais não. Mas sabe, você ficar sem fazer nada cansa, né? Acorda, assiste uma série, assiste uma pregação, vai ali. Será, parça? Aí viaja. Aí, ó. Mas deita numa rede e fica deitado lá, só deitado. Não é? Vai curtir, nós temos que curtir a vida. Eu vejo o do João, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, esse João faz nada da vida, mas ninguém sabe o que ele já passou, não é? O quanto já trabalhou, está curtindo os netos, está passeando, está viajando, a cabeça não para. Tem pessoas que vão morrer sempre fazendo alguma coisa porque é dela. E é bênção. Nós precisamos entender essa essência. Que tudo faz parte de um processo. E aí nós precisamos entender que nós temos um propósito. E quando nós entendemos o propósito, nós somos intencionais. Nós trabalhamos, mas com propósito. Por quê? Porque nós somos intencionais. Nós corremos, nós buscamos, mas com propósito. Por quê? Porque é intencional. Agora, quando você trabalha, você corre sem propósito, sabe o que se torna? Ganância. É uma sede, é uma ânsia de ganhar, de juntar. É ganância, não é intencional. Porque tem que ter um propósito. Porque Deus, é como se, vamos fazer um bate-papo, é como se eu dissesse assim, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, aí Ele dissesse assim para mim, mas para quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? É para mim guardar. Não tem propósito. Não, esse dinheiro vem que eu quero abençoar, eu quero passar, eu quero continuar, dar sequência. Aí é um propósito. Uns têm, não sei se você já parou para pensar, tem pessoas que parece que têm uma habilidade em ganhar dinheiro. Mas é porque ela sacou e entendeu o propósito. E aquilo não é mais algo essencial da vida dela. Não entrou no coração, está no bolso. E aí do jeito que entra, ela solta com propósito. E aí quando nós não entendemos, deixa de ser propósito e se torna ganância. E tudo isso vem de encontro. E às vezes nós não percebemos que rouba a nossa
alegria. O Salmo 34, versículo 4, versículo 5 diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Sabe por quê? Porque a minha alegria, a minha confiança está no Senhor. Quando nós entendermos isso, nós vamos ser pessoas felizes. Nós vamos ser pessoas alegres. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Na essência, talvez você já ouviu pessoas dizer assim, ou até você já falou: se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser feliz. Se eu tivesse mais condições, se eu tivesse uma casa dessa. Aí tem pessoas que dizem assim: qual o seu problema? O que está te impedindo a sua felicidade? Sabe o que é? Eu preciso casar. Sabe de nada, né? Está muito calmo. Aí ele fala assim: sabe o que é? Eu preciso casar. Deixa eu dizer algo para você. Por experiência própria. Ninguém casa para ser feliz. Você é feliz e depois casa. Ninguém fica rico e se torna feliz. Você é feliz e pode se tornar rico financeiramente. Porque a ordem está certa. O que vai trazer felicidade para a minha vida não é o casamento. O que vai trazer felicidade para a minha vida não é o dinheiro. O que vai trazer felicidade na minha vida não é a realização profissional, não. O que vai trazer felicidade na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o que traz felicidade na nossa vida. Então nós precisamos primeiro se resolver, para depois nós queremos pôr condições. Não, Senhor, se eu ganhar dinheiro, ficar rica aí, eu vou ser uma pessoa feliz. Não. Você vai ser uma pessoa mais amarga ainda. Não, Senhor, se o Senhor mandar aquela varoa que eu tanto estou orando, se o Senhor mandar aquele varão que eu tanto estou orando, aí eu vou ser feliz. Não, você vai estragar a vida do outro. Porque você não é realizado ainda. Você não se resolveu ainda. O que traz a sua felicidade é Jesus. Amém? E aí eu vejo pessoas que estão namorando e estão querendo casar. Aí, ó, glória a Deus, tem muita gente corajosa ainda. Né? Tem gente corajosa e está querendo casar. E eu me alegro com isso, porque tem que ser corajoso mesmo. A Bíblia diz que nós temos que ser corajosos. Só que aí nós começamos a colocar condições. Olha, eu vou casar, mas eu preciso primeiro comprar uma casa para casar. Eu vou casar, mas eu primeiro preciso adquirir uma poupança, ter um salário bom. Ei, para com isso, irmão. Você vai casar, sabe o que você precisa? De Jesus no seu casamento. É isso que você precisa. Os pais vão ficar loucos comigo aqui agora. Minha filha já casou mesmo. Esse é o conselho que dá. Tem Jesus, pode casar. Gente, eu estou falando porque eu posso falar. Eu casei com 18 para 19 anos, a minha esposa tinha 17 para 18 anos. Sabe o que eu tinha? Casa, carro, de monte. Nada. Não tinha nem bicicleta. Nem bicicleta. Sabe o que nós viemos logo depois? Com um pacotinho chamado Bruna. E aí mudamos para o Paraná. Aí arrumamos uma bicicletinha e colocava a cadeirinha, ó, para cima e para baixo. E a felicidade era constante na nossa vida. Por quê? Porque tinha Jesus. Porque tinha Jesus. É lógico que é muito bom, né, quem tem condições já de começar diferente. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é isso que vai te impedir. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a essência é Jesus Cristo. É por isso que às vezes nós não entendemos, mas essas coisas têm nos roubado a nossa alegria. Porque às vezes não dá certo conforme nós planejamos, aí nós se frustramos. Você não se torna aquilo que você planejou para você se tornar, porque talvez você se planejou, mas não orou para aquilo, não sabe se é isso que Deus tem para a sua vida, e aí você se frustra. E aí às vezes nós temos um hábito de jogar a culpa para cima de quem? Do Senhor. Ah, Senhor, o Senhor não me abençoa. Ah, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor não me abençoa. Como que Ele não te abençoa? Se você hoje acordou de manhã, respirou, como que Ele não te abençoa? Se nós precisamos entender que só de nós levantarmos e podermos respirar já é um milagre.
É um milagre diário em nossas vidas, nós precisamos entender isso. E tudo isso é motivo para que nós sejamos felizes. Mas nós não percebemos, essas coisas têm roubado a nossa alegria. E aí nós ficamos de momentos felizes. Fases felizes. Fases que nós estamos rompendo, e aí quando nós estamos bem, nós se envolvemos, nós queremos, e aí nós vamos, nós glorificamos, e nós se envolvemos com Deus, e nós oramos 24 horas, e nós tocamos louvor, e aí nós somos o crentão. Aí a coisa parece que começa a apertar um pouquinho, você começa a se afastar um pouquinho, aí você vai se afastando, você vai se frustrando, e aí você coloca a culpa no Senhor. Então são fases de felicidade em que nós vivemos. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado com o modismo. O modismo anula a sua identidade. Porque você quer ser aquilo que você não é, porque está na moda. Mas você está na moda, eu preciso ser isso. Talvez dê certo. Não, cuidado. O modismo, ele anula a nossa identidade. Cuidado com o comodismo. Porque o comodismo anula o meu e o seu potencial. Tá bom assim. Tá bom assim. Mas tem anulado o nosso potencial. Porque Deus não chamou nós para o tá bom. Deus chamou nós para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Para nós sermos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Então, esse comodismo, tá bom desse jeito. Ele anula o seu potencial. E cuidado com o fatalismo. Pastor, o que é fatalismo? O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, vai acontecer. Vai nessa. Não faça a tua parte, não. Deixa tudo na mão do Senhor. Mas Deus... Não, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, cuidado com o fatalismo, porque ele anula as minhas e as suas ações. A Bíblia diz assim, que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aí, às vezes, nós queremos só colher, mas nós não queremos plantar. Porque está na mão do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Não, o plantar é meu e seu. Você já parou para pensar que talvez hoje você esteja vivendo uma fase boa da sua vida, mas porque você plantou 10, 15 anos lá atrás? Porque você talvez plantou até mais, 20 anos lá atrás? Em que você até se esqueceu que você está vivendo hoje, talvez, uma fase em que você cansou de buscar o Senhor nas madrugadas e orou por isso, e hoje você está vivendo? Mas por esse fatalismo, ou por comodismo, nós não conseguimos enxergar que é a mão do Senhor sobre a nossa vida. Mas talvez é uma colheita de um tempo de plantação. Eu tenho a certeza no meu coração. Quantas e quantas vezes nós tínhamos um evento lá no Paraná que chamava Clamando por Paranavaí. Nós ficávamos 24 horas com a igreja aberta, e entrava igreja, saía igreja, entrava igreja, cada hora era uma igreja. 24 horas sem parar, João. Uma banda tocando e uma salinha de oração. Uma banda tocando, uma salinha de oração. Eu ia com o meu carro, eu colocava um colchão de casal, a Bruna era pequenininha, ficava lá dormindo naquele colchão, levantava, dançava, voltava lá para dormir. As pessoas diziam assim, vocês são doidos. Vocês são doidos, ficar 24 horas. Só que agora, quando começa a vir a colheita, ninguém sabe da plantação lá atrás. Não que Deus age por barganha, não, mas Deus age com a lei da semeadura, ela é nítida nas nossas vidas. A lei da semeadura, ela é nítida, guarda isso no seu coração. Então, e aí nós precisamos se esforçar para nós plantarmos. Então, se nós não plantarmos, nós não vamos colher. Porque a minha e a sua felicidade, ela tem que estar ligada direta no Senhor. Não é nas circunstâncias, não é nos momentos. Não é se está dando certo ou se está dando errado. Não, a minha felicidade é no Senhor. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser hipócrita. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza. Ei, é momento. Mas você entende que aquilo é um momento em que tem tirado a sua alegria, a sua tristeza. Mas você sabe que a sua verdadeira alegria está no Senhor. Todos nós passamos por um momento. Mas nós nunca podemos perder e saber que Deus está no controle de tudo. E isso que nós temos feito de uma forma, talvez, sem perceber.
E nós temos sido ingratos com o Senhor, porque o companheiro da tristeza, sabe o que que é? O companheiro da tristeza é a ingratidão. O companheiro da tristeza é a ingratidão, e junto com o companheiro da tristeza vem a ingratidão, e vem mais um amiguinho chamado murmuração. Aí anda tudo de mãozinha dada. Tristeza, ingratidão e murmuração. Você conhece pessoa assim? Nada está bom. Sempre vê a coisa pelo lado negativo. Sabe o que é isso? No fundo, é pessoas que não são resolvidas e ela tem uma ingratidão dentro do coração. Não é uma ingratidão comigo, não é uma ingratidão com os que estão em sua volta, não. Não é uma ingratidão com o pastor, não é uma ingratidão com o seu patrão, não é uma ingratidão com o familiar, não, é uma ingratidão com o Senhor. E não consegue reconhecer aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus está fazendo. Então nós precisamos entender que esse é um dos maiores inimigos que tem roubado a nossa paz, que tem roubado a nossa alegria. E eu tenho dito isso e tenho falado, nós temos ficado muito humanos, no sentido assim, muito terrestre. É muito terrestre, é muita preocupação, é muita ansiedade que tem tomado conta da nossa vida. E temos deixado um pouco a parte espiritual de lado. E Deus não perdeu a força. Deus não deixou de ser Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo. Então você pode continuar orando, você pode continuar clamando a Ele, você pode continuar tendo fé. Porque Ele vai cuidar da sua vida como Ele tem cuidado até aqui. Nós precisamos ser mais celestial do que terrestre. E aí vem, né, essa nova fase que nós estamos vivendo. E aí quando eu falo para vocês, eu não estou julgando, porque eu estou me colocando dentro também. Mas não precisa de tudo isso. Né? Para que tudo isso? Vamos almoçar logo aqui, para que orar? Está orado, não é? Vamos cantar parabéns logo aqui, para que orar? Para que agradecer mais um ano de vida, né? Já está bom demais se morrer. É como se nós estivéssemos dizendo isso para o Senhor. Porque nós deixamos as coisas celestiais e ficamos muito terrestres. Para que cumprimentar o irmão, né, pastor Evandro? Paz do Senhor, pastor. Para quê? E aí? Tudo em cima? Beleza? É nós? É nós na fita? Nós não percebemos. Pastor, mas o senhor está sendo antiquado. Deixa eu dizer algo para você. Para analisar. Quantas pessoas, talvez não você, mas estão ao seu redor que são infelizes? Talvez por esses detalhes que nós estamos deixando passar. Nós temos uma ferramenta na nossa mão, gente, extraordinária, que é a rede social, não é? É uma ferramenta de evangelismo extraordinário. Não estou dizendo em nome de Jesus, não estou dizendo que é errado, tá? Mas faça uma análise das suas postagens e faça uma perspectiva, uma percentual das suas postagens, o quanto você tem postado de Jesus e o quanto você tem postado das suas coisas. Viagem lá em cima. E glória a Deus. Tem que botar, né? Inveja mesmo nos irmãos. Não é? Porque você plantou e colheu. Está lá curtindo, né, João? Eu vi o João essa semana e descendo em tobogã, e descendo não sei do quê. Dá aquela inveja santa. Existe inveja santa? Né? Mas não tem nada de errado nisso. Deixa eu dizer algo para você. E posta isso, e posta aquilo, e posta isso, e posta aquilo. Qual foi a última postagem que você fez de Jesus? De um dizer, de um versículo, de uma mensagem, de algo da sua igreja? Nem da nossa igreja, às vezes, nós temos coragem de postar. Sabe por quê? Porque está lá embaixo na escala.
Ah, pastor, nada a ver isso aí. Eu sou da época que eu aprendi que lá no inferno tem uma salinha, que tem uma porta escrita assim, nada a ver. E tem até hoje essa porta. Ô, você chegou, para onde você vai? Vai para aquela porta lá, nada a ver. Cuidado com nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver do seu posicionamento. Não estou dizendo que você não possa postar a comida que você faz. Não estou dizendo que você não possa postar a academia que você faz. Ó, glória a Deus, ó. Eu não faço não, irmão. Preciso voltar a fazer. Não estou dizendo que não é legal e você está incentivando outros a fazer. Glória a Deus por isso. Mas da mesma forma que você incentiva outros a fazer, então incentiva também as pessoas a buscar a Jesus, a conhecer esse evangelho que mudou a sua vida, meu santo. É esse que é o grande X da questão. Você se conhecia, quem é da mais antiga que sabe, você conhecia um crente de longe. Pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar. Hoje você convive com um crente anos e você não sabe que ele é crente. Ah, nada a ver. E aí depois nós não percebemos o quanto isso tem roubado a nossa alegria, porque nós precisamos entender que essa alegria que eu estou falando, ela está ligada direto com o céu. Quem nos fortalece é o Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados com a alegria do céu. A alegria do Espírito Santo do Senhor. Pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas andam com o rosto... Como que eu vou dizer isso aqui? Amargo, para ficar mais bonito. O rosto fechado. Não combina, não tem jeito. Pessoa cheia do Espírito Santo com a cara carrancuda, não tem jeito. Ah, mas eu sou assim, pastor. Então se converta, meu filho. Deixa o Espírito Santo tratar a sua vida, meu filho. Não estou dizendo que você tem que andar rindo para todo mundo, não. Mas você precisa ser uma pessoa que é feliz. Porque a pessoa feliz, ela é grata. Ela sabe o que Deus fez na vida dela. Ela sabe o que Deus está fazendo na família dela. Ela sabe o que Deus está fazendo na sua casa. Não tem como uma pessoa que sabe o que Deus está fazendo, ela ser ingrata e andar carrancuda. Não tem como. Não tem jeito. É lógico que tem um dia ou outro que você está preocupado com alguma coisa, mas eu sou da época que nós nos preocupávamos, aí que nós buscávamos mais no Senhor ainda. Não é, João? A coisa está pegando, a coisa está fechando, é um problema. Vai buscar mais o Senhor, vai dobrar o seu joelho e buscar mais ainda ao Senhor. Nós não podemos fazer parte dessa geração de felizes condicional. Eu sou feliz, mas tem que ter essa condição. Não. Eu sou feliz porque um dia Jesus me chamou. Amém? Você precisa ter esse entendimento. Eu sou feliz porque um dia eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sou feliz porque hoje eu levantei e acordei. Eu sou feliz porque eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida, o cuidado que Deus tem. Eu sou feliz por causa disso. Sabe Davi? Um homem que chamou a atenção do Senhor, no momento mais de dificuldade da vida dele, uma das orações dele no Salmo diz assim: Senhor, não me deixe perder a alegria da salvação. Quando nós andamos infelizes, nós estamos dizendo assim: eu sou salvo, eu não tenho alegria. Nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque nós estamos com o passaporte carimbado. Não sei se vai entrar, entendeu? Porque carimbar o passaporte não garante a sua entrada, tá bom? Não garante. Precisa ter uma sequência, né? Precisa ter uma historiazinha, né, Márcia? Mas já é uma porta. Aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou. Aí deixa ele começar a trabalhar.
Deixa Ele começar a mudar o que tem que ser mudado. Deixa Ele começar a arrancar de você as coisas que precisam ser arrancadas. Deixa Ele começar a varrer e tirar tudo aquilo que precisa ser tirado. Para que um dia você olhe para trás e dizer assim, olha, meu Deus, o que Deus fez na minha vida, como eu era e como eu sou hoje. Porque é Deus fazendo, é Deus agindo. Mas aí nós vemos para a igreja, nós aceitamos a Jesus, nós dizemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, mas nós não damos liberdade e nós não deixamos Ele trabalhar na nossa vida. O Senhor trabalha nesse cômodo, mas nesse cômodo não. Não, abra a sua casa, abra o seu coração para que Ele trabalhe em todas as áreas da sua vida. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer e entender é que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Se você quer ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor, uma pessoa que entendeu e é feliz, primeira coisa, meu irmão, muda o seu comportamento. E aí eu não posso mudar por você, o Espírito Santo não vai mudar por você, ele vai te incomodar. Mas Ele não vai mudar, é você que precisa mudar. Não tem como nós alcançarmos a verdadeira felicidade se nós não mudarmos o nosso comportamento. Nós precisamos ser intencional. Senhor, eu sei que eu sou assim. Então me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a mudar nessa área. Eu sei que às vezes eu sou crítico demais, então me ajuda a mudar, Senhor. Eu sei que às vezes eu sou chato, então me ajuda a mudar. Eu sei que às vezes eu não percebo, mas eu falo um pouquinho demais. E aí é fofoca. Então me ajuda a mudar. Eu sei que às vezes, Senhor, eu quero saber uma história que não tem nada a ver comigo. E eu quero palpitar, e eu quero julgar, porque é gostoso. Ei, então me ajuda a mudar. Peça para o Espírito Santo. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm tirado a minha paz. Eu sei que às vezes tem pessoas que que eu tenho cuidado da vida dela. Ei, peça para o Espírito Santo a mudar a sua vida. Mas toma a decisão e comece a mudar. Comece a ter a atitude de mudar. Eu sei que às vezes eu não percebo, mas quando eu vejo eu já estou mentindo, quando às vezes eu já estou fazendo algo que não é para fazer, porque Paulo dizia isso, não é? Com aquilo que eu preciso fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo eu estou fazendo. Por quê? Porque a nossa carne é pecaminosa. Mas então peça para que o Espírito Santo te ajude a mudar. Peça, muda o comportamento. Muda o seu comportamento. A Bíblia vai nos dizer no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que nós possamos crer no que a palavra do Senhor diz. Tem muita coisa que nós não precisamos se arrepender. Nós precisamos ser felizes, amado. A minha felicidade e a sua felicidade, ela não pode estar ligada em coisas. Ela não pode estar ligada em bem material. É muito mais do que isso. A nossa felicidade tem que estar ligada no céu, naquilo que Deus tem nos proporcionado. Você pode hoje comprar, eu não sou muito fanático, mas tem gente que e está tudo bem. Você pode hoje comprar o celular mais atualizado que tem hoje. Não é? Você vai ficar feliz um mês, talvez. Um mês e meio, 2 meses. Daqui a pouco eles lançam um outro celular que é mais atualizado que o teu. E aí você já vai buscar para comprar outro. Não é? Você pode comprar o melhor carro que tem hoje. Você vai ficar feliz, você vai andar no carro e falar, meu Deus, o Senhor é bom demais. Não é? Não faz nem barulho esse carro. Tem uns carros aí que você fica louco, não é? Esses dias chegou uma Volvo lá na loja para vender, João. Não era nossa da loja para vender. E aí precisou mexer nela, eu entrei e bati no botão para ligar, Márcia, ela não faz barulho. E o Jacuzão aqui ficou, esse carro não está ligando. Esse carro não está ligando. E ele já estava ligado fazia tempo. É a modernidade. Aí eu fico olhando, eu fico, meu Deus, ó. Tira uma foto aí, eu viajando num carro desse, hein, Alisson? Mas isso não está, a minha alegria não está nisso. A nossa alegria não pode estar nisso, a nossa alegria tem que estar no Senhor.
naquilo que Deus tem providenciado na nossa vida. Gente, fazia muito tempo, e que eu falo para a Adriana, esse final do ano, essa viagem que nós fizemos me estragou. Me estragou, João. Fui para a praia, e ela me estragou porque foi bom demais, aí eu voltei e não queria voltar. Eu queria ficar lá. E aí eu entro no carro, esses dias que eu estou parando, eu falo para a Adriana, essa praia não foi boa, porque ela me estragou, eu quero voltar. Estou fora da realidade, que tem que trabalhar. É só o ano que vem, eu quero voltar. Por quê? Porque foi bom demais. Cadê o Ricardo? O Ricardo não veio. Então vou falar. O Ricardo e a Gisele foram também, na última semana eu não sabia. E aí eles falaram na última semana que ia. Né? E aí não tinha mais jeito de eu desistir, de escapar, não tinha. Né? Porque eles já descobriram na última semana, então eu falei, vamos embora. Mas, gente, foi bênção demais. Aí teve um momento lá, que o pessoal decidiu assim, vamos andar num Banana Boat. Quem conhece Banana Boat? Aquelas bananas lá, né? Aí todo mundo andando, aí tinha umas moças, as mulheres que foi, e não vai, mas vai devagar, hein? Sem emoção, porque não pode cair no alto mar. Nós, não, beleza, sem emoção, né? Sem emoção. Aí foi na frente o Cristiano, o Ricardo, eu, né? Cadê o Érico? O Érico também não veio, o Érico estava morrendo de medo, igual as mulheres lá. Não, devagar, hein, pastor, devagar. Vou entregar todo mundo. Eles não estão aqui mesmo? Vou entregar. E aí começou, e anda para lá, e nós para o homem assim, vai. Né? E as mulheres, não, para. E o Ricardo e o Cristiano balançando aqui lá na frente, pá. Né? Aí me veio uma ideia mirabolante, vou empurrar o Ricardo. Eu vou empurrar o Ricardo aqui em alto mar. Vai ser legal. E aí começamos, e vai daqui, vai dali. Quando bobeou, eles empurraram daqui, empurraram dali. Eu tomo, e o Ricardo caiu no alto mar. Mas era tudo festa, não é? Aquilo vai ficar gravado na minha mente por anos, gente. Foi legal demais. Ele acho que não gostou muito, que depois ele queria andar comigo de novo. Aí eu falei, não, Ricardo, eu não vou mais. Enjoei. E ele falou, vamos pastor, vamos de novo. Eu falei, não vou mais não. Cansei, estou cansado. Né? Mas foi muito legal. Porque são momentos, entendeu? Que nós precisamos entender. Então as coisas com o Senhor são dessa forma. A sua alegria não pode estar ligada em coisas. A sua alegria precisa estar ligada no céu. E nós precisamos entender que então depende de nós mudarmos o nosso comportamento. Sabe o que depende? O que nós precisamos mudar? Nós precisamos ter um rompimento. O que é esse rompimento, pastor? É uma separação. É deixar de ser o que você era e se tornar aquilo que a Bíblia está dizendo para você se tornar. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Feliz é aquele que rompe. Eu era e não sou mais. Com quem você tem buscado conselho? Quem tem servido de exemplo para você? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Aonde você tem sentado? Sabe, aquela historinha do roubo da alegria? Cuidado. Porque às vezes nós não estamos percebendo, mas há lugares que têm roubado a sua alegria. Bem pouquinho. E você não está percebendo. Há conversas que têm roubado a sua alegria. E você não está percebendo. Há ambientes que não é para você frequentar e aquilo tem roubado a sua alegria. E você não está percebendo. Você acha que está tudo certo. Que está tudo bem. Que não tem nada a ver. Deixa eu dizer algo para você. O mundo, quando nós dizemos o mundo, é aí fora. Ele vai nos levar a beber. Ele vai te levar, talvez, e te influenciar a cheirar, a trair, a você ser individual, a você viver uma vida egoísta.
a você viver uma vida de competição. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. A você vai viver uma vida de constante disputa. O mundo aí fora vai te ensinar a você não confiar em ninguém. A você ser uma pessoa fechada e não se abrir com ninguém, porque aí fora é assim. E a Bíblia já nos diz isso, que o diabo ele tem lançado dardos inflamados contra nós constantemente. Trazendo tristeza para nós, trazendo depressão, trazendo angústia, trazendo remorso, trazendo um vazio, uma infelicidade que nem você sabe por que você é infeliz. Eu não sei se você já parou para pensar, dizer assim, mas por que eu sou infeliz? Nem você sabe. E nós não compreendemos. Sabe por quê? Porque o pecado ele tem um preço. E a Bíblia vai me dizer e te dizer que o salário do pecado é a morte. E é uma morte espiritual. É uma morte de vida. Você se torna uma pessoa que é infeliz. E Deus não nos chamou para isso. Olha que forte isso aqui. O pecado, ele vai te cobrar um preço muito alto. O pecado sempre vai querer ficar mais tempo que você quer que ele fique. Ele sempre vai ficar mais tempo. Porque você vai dando a brecha, ele vai entrando. Você vai dando a brecha, ele vai entrando. E aí quando você percebe, e aí você não quer mais, mas ele já tomou conta. O pecado sempre vai te levar mais longe de onde você possa ir. Você já viu aquela situação? E que quando você menos perceber, você está no meio de um furacão. E aí você não sabe como você chegou nisso. E aí você fica pensando, mas como eu fui parar no meio desse furacão? Como foi acontecer tudo isso? Porque a função dele é essa. Escravizar a minha e a sua vida. E nos levar à morte. A Bíblia diz, como eu já disse agora há pouco, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então não brinca com o pecado. Não dá para nós brincarmos com o pecado. O pecado não foi feito para nós brincarmos. O pecado foi feito para nós corrermos. A Bíblia diz assim, fuja da aparência do mal. Não é enfrenta, não é resista, é fuja. E aí a continuação do versículo diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus me chamou e Deus te chamou para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Uma vida feliz. Uma vida de gratidão. Uma vida que, como Paulo diz lá, que nós usamos aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele estava dizendo isso porque o contexto, ele tinha passado por coisas boas e coisas ruins. Por isso que ele estava dizendo esse contexto. E Deus nos chamou para isso. Eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. E essa noite é noite do Senhor nos trazer à tona tudo aquilo que está nos roubando a nossa alegria. Tudo aquilo que tem roubado a sua paz. Talvez seja a noite da sua vida. A noite de libertação. Ai, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho demônio? Não. A Bíblia diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Vai libertar você do seu orgulho. Vai libertar você da sua autoprepotência. A sua autossuficiência. Vai libertar. E vai nos trazer uma dependência do Espírito Santo. Vai nos trazer uma dependência do Senhor. Em saber que aquilo que nós somos, aquilo que nós se tornamos e aquilo que nós podemos chegar é pelo Senhor. É pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos, talvez, eu não sei se é o caso de muitos, mas nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos, voltar a perdoar as pessoas. Nós precisamos voltar a avançar, espiritualmente falando. Às vezes nós paramos no tempo. E nós não percebemos.
que nós estamos parados. E aí nós vivemos de momentos felizes. Aí você está rompendo. Aí a coisa não aconteceu do seu jeito. Você vai para um momento DP, momento depressão. Aí daqui a pouco vai passando, você volta de novo para o momento que está rompendo. Nós precisamos ver uma constância no Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de dias difíceis. Lógico que vai. Lógico que nós vamos. Mas nós precisamos entender que o Evangelho é algo muito sério. O Evangelho, deixa eu te explicar um negócio para você. O Evangelho, ele é um convite para as nossas vidas. Por que convite, pastor? Porque o convite você recebe de alguém que gosta de você. Aí a pessoa te convida, ô Emerson, vem aqui na minha casa. É um convite. Então o Evangelho é desse jeito. Ei, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente e Salvador? Aí você aceita, porque é um convite. Mas tem pessoas que estão querendo viver o Evangelho trocando o convite pelo ingresso. Porque o ingresso você compra. Aí você paga um preço. Só que o ingresso você comprou, você não recebeu o convite. Por isso que às vezes essa felicidade ela não é constante. Porque você está querendo viver um Evangelho através do ingresso. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia vai nos dizer, eu sei que você conhece. No livro de Lucas, capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. Pedro passou a noite inteira pescando. Não pegou nada. Não é? Aí Jesus chega na parte da manhã. E aí Pedro nem sabia ainda que era Jesus. E Jesus diz assim, joga ali, ó. Toda aquela história você sabe. Eu não quero pautar isso. Eu quero falar algo que me chamou a atenção. E aí eles jogam aquela rede vem lotada de peixe. Aquilo que ele ficou a noite inteira pescando e buscando, era peixe. E aí quando Jesus abençoa e diz assim, olha Pedro, pode jogar a rede aí. Aí ele joga a rede e aí eles veem que ele precisa de ajuda para arrancar. Aí quando ele arranca tudo isso, o que Jesus diz para ele? Pedro, me segue. E aí Pedro, o que Pedro fez? Pedro largou aquilo que ele ficou a noite inteira buscando para seguir a Jesus. Olha que interessante, então Pedro entendeu que a alegria dele não estava na pesca. A alegria dele não era o peixe, era seguir a Jesus. Porque ele tinha acabado de pescar uma pesca maravilhosa. Ele podia ter dito assim para Jesus, ei Jesus, deixa eu dizer algo para você. Agora que eu peguei tudo isso, agora não dá. Mas não, ele largou aquela rede cheia de peixe e foi seguir a Jesus. Convite. Ele entendeu que era um convite. Mas aí a Bíblia vai nos dizer lá na frente, quando Jesus morre, que Pedro estava triste. E aí, quando ele ficou triste, o que ele lembrou de fazer? Voltar a pescar. Porque talvez na cabeça dele diga assim, olha, minha alegria, eu tenho que voltar a pescar. E aí, ele trocou o evangelho do convite pelo ingresso. Eu vou buscar a minha alegria agora pescando. E aí nós sabemos da história, que depois Jesus vem e faz os 3 convites para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus estava dizendo, ei, o evangelho é um convite. O evangelho não é um ingresso. Sabe o que eu queria encerrar nessa noite? Para mim e para você. Nós precisamos entender que o evangelho na nossa vida, ele é um convite. Talvez todos aqui já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que talvez você precisa voltar aos trilhos. Que talvez você precisa voltar ao caminho de novo, através de um convite. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui em cima. O convite para mim e para você nessa noite. Volte a ser feliz. Volte a ser aquela pessoa cheia de fé e de esperança. Volte a ser aquelas pessoas cheias de convicção de quem é Jesus na sua vida. Porque nós precisamos entender
E aí é algo pessoal. Eu fiquei por esses dias meditando, porque a palavra, ela primeiro serviu para mim, e eu disse assim: Senhor, o que tem roubado a minha alegria? O que pode estar roubando a minha alegria? O que pode ser mais importante do que a sua salvação, Senhor? O que pode ser mais importante, Senhor, do que nós sermos uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor? O que pode ser, Senhor? Sabe o que pode ser? A rede talvez cheia de peixe. Talvez nós buscarmos e ficarmos buscando ao Senhor somente pela rede cheia de peixe. E aí Deus está dizendo assim, talvez para mim e para você: deixa essa rede aí, vem, me segue. Deixa essa rede aí, vem, me segue. Busca primeiro as coisas que são do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou um expert nisso, mas eu tenho aprendido isso na nossa caminhada. Lá em casa nós temos aprendido isso. Quando eu disse aqui da viagem da praia, deixa eu dizer algo para você: se eu não tivesse ido, estava tudo bem. Eu estaria feliz do mesmo jeito. Talvez um pouquinho menos, que eu não teria derrubado o Ricardo. Mas eu estaria feliz do mesmo jeito, se eu não tivesse ido. Porque quantos e quantos anos eu não fui? Quantos e quantas vezes nós não fomos? Porque a minha alegria está no Senhor. Então, com praia ou sem praia, eu sou feliz. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou feliz. Porque nós precisamos entender que nós precisamos viver esse evangelho através do convite. No final do ano, quantos aqui lembram daquele culto da cesta? Que nós tínhamos aqui um monte de cesta básica. E aí eu vi que sobrou alguma cesta básica. E a Adriana me chamou e falou: Jô, pega uma. Aí eu falei: para quê, Adriana? Para nós levar na viagem? Ela falou: não, Jô, pega uma. Aí eu captei a mensagem e falei: vamos pegar. Não tinha ninguém para dar, Márcio, aquela cesta. Eu falei: vamos pegar. Pegamos a cesta e colocamos no carro. E aí aquilo eu já fico ligado, pensando, e ela também pensando, para quem que nós possamos dar essa cesta. O Espírito Santo vai mostrar. Passou um dia, no outro dia, nós saímos na rua de casa, lá na frente. Tinha uma casa bem humilde. Tudo escuro. Aí ela falou assim: é aqui. Aí eu falei para ela: então desce você. Não conheço. O cara vai sair daqui, vai tacar uma pedra na minha cabeça. Não conheço, Adriano. Não, é aqui, pode ir lá. Aí lá vai eu. Nada. Somzinho do rádio ligado. Adriano, não tem ninguém não, vamos embora. O Espírito Santo falando: é aqui. Aí eu bati palma mais uma vez. Aí saiu um rapaz do escuro. Aí eu disse: opa. Aí ele disse: opa. Eu falei: eu estou com uma cesta ali. O senhor, será que o senhor quer? Claro, espera aí um pouquinho. Aí ele foi pôr a camiseta. Enquanto ele foi pôr a camiseta, saiu. Piquititinho assim, ó. E aí criança me mata. Saiu com um carrinho na mão. Ô tio, você vai me dar um presente? Falei: vou. Vem aqui. Aí nós atravessamos a rua e ele foi no carro. Conversador. Aí quando ele viu a cesta, ele viu: tem bolacha, pai. Tem doce. A alegria daquela criança, num gesto tão simples. Sabe o que é isso? Isso é convite. A cesta estava aqui, ó. Isso é convite. E nós deixamos as coisas acontecer e nós não estamos nem aí, porque nós estamos preocupados com nós. Eu não estou precisando de cesta, para que eu vou pegar uma cesta? Para mim está tudo bem. Então, o que tem o meu vizinho? O que tem as pessoas que estão na minha volta? Falta mais coisa celestial na nossa vida. Falta mais coisas do céu na nossa vida. Porque nós se envolvemos demais com as coisas terrestres.
Nós buscamos demais as coisas que é para nós. Nós buscamos demais aquilo que vai trazer a minha alegria. Ei, a minha alegria, entenda isso, a sua alegria está em fazer o bem para o próximo. Quando nós entendemos isso, a minha alegria não está em eu fazer, e se o João vai fazer algo para mim de volta, não importa. Não importa, porque Jesus já nos ensinou, é melhor dar do que receber. E às vezes nós não estamos dispostos a dar um abraço em alguém, nós não estamos dispostos a dar uma palavra de ânimo para alguém, nós não estamos dispostos em perguntar para alguém se tudo vai bem, porque talvez aquela pessoa vai dizer assim, ei, não vai muito bem, e aí você não está disposto a ouvir. Que evangelho é esse que nós temos vivido? Por isso que nós vivemos às vezes momentos de infelicidade. Nós precisamos viver e ser constantes em pessoas felizes. Pessoas felizes sabem quem é Jesus na sua vida. Pessoas felizes sabem o que Jesus fez na sua vida. Pessoas felizes sabem de onde Jesus te tirou, de quem você era e quem você é hoje. Pessoas felizes não têm dificuldade em mudar o que precisa ser mudado. Pessoas felizes deixam o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Pessoas felizes estão dispostas a ser usadas pelo Espírito Santo do Senhor. Porque ela sabe que a sua felicidade não está baseado em coisas. Está baseado no Senhor. Eu queria que você, se pudesse, feche os seus olhos agora. Nós vamos ter um tempo breve aqui, mas é um tempo seu e de Deus. Talvez seja o tempo de você dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, começa de novo uma obra na minha vida. Começa de novo, Senhor. Porque um dia talvez ele começou lá atrás, e você começou bem, você foi, e você, por um bom tempo, fez aquilo e estava vivendo intencionalmente. Mas aí as coisas do mundo foram entrando, as preocupações, as ansiedades, as frustrações, as decepções, todos nós passamos por decepção. Isso tem roubado, e nós não temos percebido, mas isso tem roubado a nossa alegria, e tem minado. E aí às vezes nós precisamos, nós optamos em se fechar. É melhor eu se fechar, eu ficar fechado aqui, é melhor. Deixa eu dizer algo para você. Deus te chamou, Deus me chamou para viver um convite no Evangelho. O Evangelho ele não é individual. A chamada ela não é individual. Ele me chama, eu mudo para se tornar um abençoador. Ele te chama, alemão, para que você seja um abençoador. Ele nos chama para que nós possamos ser uma bênção aonde nós pisarmos. Ele nos chama para que nós possamos entender que a rede de peixe é legal, é milagre, glória a Deus, mas não é o mais importante. O mais importante é seguir a Jesus. O mais importante é seguir aquilo que Ele tem para nós. Deixa eu dizer algo para você, talvez você não perceba. Sabe aquela tristeza que nem você sabe de onde é? Quantos aqui tem aquela tristeza que, às vezes, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fala, meu Deus, que angústia no peito, que tristeza. E aí você para e você não tem motivo para isso. Se você deixar, o Espírito Santo vai tirar de você nessa noite. Sabe aquela angústia que não tem motivo? E isso faz parte, eu já passei por isso. Já acordei de manhã de dizer assim, olha Adriana, eu estou com uma angústia. Mas aí nós não podemos aceitar, nós começamos a orar. Senhor, tira esse sentimento do meu coração, Pai. Tira essa angústia do meu coração. Isso não provém do Senhor.
Sabe aquele desânimo que não tem sentido? É um desânimo que nem você sabe por que você está desanimado. A coisa vai bem, você está com saúde, tua família está indo bem, mas parece que o desânimo vai tomando conta da sua vida. Porque alguma frustração te pegou. E aí deixa eu dizer algo para você. Tudo isso são artimanhas que o diabo vem usar para nos parar. São coisas que nós vamos permitindo na nossa vida, e que são pequenos, e são detalhes, mas que para o diabo é um prato de mão cheia, para que ele nos pare, para que ele te pare, para que você fique assim, olha, para mim está bom desse jeito, ei, para, não está bom, não está bom. Deus te chamou, para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, só que não é egoísta, é para que você passe, para que você passe, para que você abençoe. Eu saí daquela casa com uma alegria no meu coração maior do que a daquela criança. Eu saí, fui conversar com a Renata e com o Silas, aí eu fui contar para eles, já comecei a querer chorar, porque a alegria era muito grande de ver a alegria deles. Essa é a essência do Evangelho. E às vezes nós estamos deixando passar, porque eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar dos meus negócios, eu preciso cuidar da minha empresa, eu preciso cuidar do meu tempo. Quem disse que é seu? Se um dia você entregou tudo para o Senhor, quem disse que você tem, que é seu? Nada é meu, nada é seu, tudo é do Senhor. E esse é o detalhe que nós tem roubado a nossa alegria. Esse é o detalhe que tem roubado a nossa alegria. Seja feliz. Quem é como tu, Nós precisamos ser felizes. Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e Jesus é tudo na nossa vida. humilde assim. Jesus é tudo na sua vida. Não há ninguém igual a ti. Deixa Ele trabalhar. Deixa o Senhor trabalhar. Pastor, mas o senhor não sabe a frustração que eu passo. O senhor não sabe a tristeza que eu tenho, eu não sei. Mas eu sei é o Deus que você serve. Eu sei é o Espírito Santo que você serve. Eu sei é o Espírito Santo que pode suprir todo esse vazio que você tem. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu? Você pode ficar em pé. Nós vamos continuar cantando. Nós já estamos encerrando. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Diga para Ele: Senhor, traga de volta a alegria. Traga de volta a alegria, Senhor. Não há igual a maravilhoso. Traga, Senhor. Restaura nessa noite, Pai. Tão sublime, Restaura nessa noite a alegria da nossa salvação, Senhor. glorioso. A tua presença Restaura o ânimo do nosso coração, é Senhor. mais desejável do que o ouro, melhor que a vida.